Bem-vindos ao canal Expressiva à Luz, canal dedicado à leitura de psicografias espíritas kardecistas. Ouça-nos, curta o canal, compartilhe o vídeo com amigos e assine. Sempre podemos ajudar alguém com uma mensagem de amor, de amizade e de conhecimento. A inebriante e triste história de hoje é de uma moça que agora no plano espiritual se recupera e nos conta sua história de dor e sofrimento, de raiva, cólera e desequilíbrio, bem como nos conta como sofreu e fez sofrer, e vai nos surpreender. E Deus, nosso Pai misericordioso, sempre nos ajuda das formas mais inesperadas e maravilhosas. Não deixem de ouvir até o fim essa emocionante história, que vem também tratada no Livro dos Espíritos, em sua parte 4, nos capítulos 1 e 2, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Olá! É com uma satisfação enorme que os cumprimento na manhã de hoje, em que coloco em prática um pedido muito especial de um espírito que os ama muito e que me fez a solicitação por saber ser a minha história o exemplo necessário para despertar vossos corações para uma situação que precisa de cura, precisa antes também de atenção redobrada, dadas as consequências funestas de certas atitudes perfeitamente evitáveis em maior parte das vezes. Somos nós o resultado atual da somatória de inúmeras histórias. Cada existência na matéria de cada um de vocês é digna de se escrever um livro. No entanto, é verdade que nossas histórias precisam de ajustes, não é mesmo? A minha última encarnação não é diferente. Nasci e vivi durante um tempo relativamente curto em uma pequena fazenda, com pais atarefados e muitos irmãos. Desde a tenra idade, mostrei uma personalidade difícil, egoísta, desalmada até, visto que aborrecia meus pais constantemente, com necessidades para além das que de fato eu precisava. Exigia dos meus irmãos a atenção desmesurada e vivia a bater neles quando não faziam o que eu queria. E eu sempre queria muito e mais. Cresci vendo meus pais tentarem me educar e a meus irmãos igualmente. Nunca me foi dispensadas atenções diferenciadas. No entanto, eu me comprazia em fazer vitimada pela falta de carinho e atenção, de mimos e caprichos, que não eram assim tão verdadeiros. Não era assim tão vitimada. Me comprazia de ver meus pais e irmãos, sempre atônitos, a tentar me acalmar, pois é bem verdade que eu estava sempre irritada, encolerizada, aos gritos e aos prantos pela casa, a enlouquecer, literalmente, aqueles que elegi como minha família, quando ainda me encontrava em espírito, a cooperar com o planejamento da minha existência vindoura. Era para eu ter sido mais sensata, menos egoísta e, por que não dizer, menos chata. Já com os meus 15 anos me tornei intoleravelmente enlouquecida. Queria tudo e nada me agradava o suficiente. Passei a bater mais nos meus irmãos e a me machucar propositadamente para ter a plena atenção dos meus genitores. Mentia de forma deliberada e sempre colocava todos em situação de litígio para me divertir com o sofrimento dos que tentavam me amar de alguma maneira. O ápice da minha insanidade se deu quando, numa das minhas crises de cólera, esfaqueei minha mãe. Não a matei, graças a Deus, e a minha vontade era tão somente lhe causar dor. Ela foi socorrida e eu devidamente encaminhada ao sanatório. E daí começa a segunda parte desta, que com certeza foi a existência que mais me dediquei em fazer tudo dar errado, de forma quase irremediável. Fiquei internada neste centro de tratamento das doenças mentais por exatos 20 anos. O tratamento, é claro, foi o que estava disponível à época. Muito remédio e muitas vezes a necessidade do eletrochoque. Vivia amarrada, presa à minha cama, num quarto minúsculo e escuro. Vivia dopada e, portanto, com a minha consciência fora de combate. E acreditem, era uma guerra todas as inúmeras vezes em que estive no mais completo desequilíbrio.
O tempo foi passando e talvez, por causa do velho ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que eu acabei entrando no estado de prostração. Parecia que eu havia me cansado. Aparentemente mais calma, me foram permitidas as visitas dos meus parentes. Dos 10 irmãos que tive, apenas 2 vieram me ver. Aos 2 tratei muito mal. Meus pais também vieram e o meu genitor igualmente desistiu. Somente minha mãe, imbatível, continuou vindo. E eu continuei machucando-a, não mais fisicamente, pois isso resultaria no retorno ao tratamento tão insano como eu mesma. Mas eu a machucava com palavras, moralmente, culpando-a por nunca ter realizado meus sonhos e as minhas vontades. Ela chorava, mas invariavelmente, ao sair, me abraçava com carinho. Eu até conseguia registrar-lhe o amor, mas minha loucura não me permitia usufruir do bálsamo que as energias do amor incomensurável dela por mim me proporcionavam. Como nada nessa vida é para sempre e as pessoas vêm e vão, no tempo em que fiquei internada, os profissionais mudaram. Minha mãezinha também se foi, e pelo que fiquei sabendo do plano espiritual, ela conseguiu ser atendida em seu pedido a Deus para que um bom anjo do bem pudesse me ajudar. Senti muito a falta dela e foi justamente essa falta que me fez entrar em um novo estado de consciência. E foi aí que o enfermeiro que me cuidava durante o dia, logo depois do desencarne da minha mãezinha, se sentou comigo no jardim da clínica. Pegou-me pela mão, não sem certa dificuldade, porque eu nunca gostava de ser tocada. Após vencer minha resistência, se sentou comigo. Ficou em silêncio por alguns minutos e percebi que ele tinha algo nas mãos. Mostrei interesse. Ele não disse nada, mas colocou um objeto em minhas mãos. Olhei e, muito emocionada, vi que era a caixinha que minha mãe me deu quando eu ainda era criança. Ela estava vazia, sempre esteve a propósito. Era a caixinha que minha mãe me ensinou a usar sempre que eu atingia o pior dos meus momentos de cólera e insanidade. Minha mãe, em suas inúmeras tentativas de ajudar, brincava comigo e me pedia para aprender na caixinha os motivos da minha raiva. Nesses momentos, ela rezava comigo e me ajudava a dar nomes aos motivos que me faziam infeliz. Eu ria dela no começo, mas depois eu me acalmava. Ela fechava a caixinha bem apertadinha, me dava um beijo na testa e dizia que ia levar a caixinha para a floresta. Ia esvaziá-la e me deixar de volta com a caixinha vazia. Me dizia que eu sempre poderia usar essa caixinha para mandar embora os sentimentos ruins que me aconteciam. Um enfermeiro olhou-me com carinho e me perguntou se eu queria a caixinha e que ele poderia me ajudar a esvaziá-la sempre que necessário. Chorei muito, muito mesmo, de saudades da minha mãe, de remorso por tudo que fiz e pela consciência do monstro que fui. Mas ele fez mais. Virgílio, esse era o seu nome, parou de me dar os remédios que me deixavam controlada. Ele me levava um outro remédio, um copo de água. Tirava um frasquinho do jaleco branco e com um conta-gotas colocava 3 gotas de um líquido igualmente branco. Ele me dizia que era um remédio novo, revolucionário e que me curaria definitivamente. O tempo passou mais um pouco e eu me transformei de fato, mas contraí uma doença cardíaca que me levou ao desencarne exatos 3 anos depois que Virgílio entrou na minha vida. Hoje eu entendo o que aconteceu. Virgílio, o enfermeiro excelso que o plano espiritual, por intermédio do pedido de minha mãe, colocou em meu caminho, era espírita e conhecia as mazelas da alma. O remédio milagroso? A água fluidificada com o amor do enfermeiro. As gotas transparentes eram apenas mais da mesma água. A caixinha foi um instrumento lúdico
que me auxiliou o livramento das sensações e sentimentos que me machucavam mais do que machucavam as pessoas com quem eu gritava, blasfemava e agredia o tempo todo. A doença cardíaca foi o que ganhei com os anos de cólera e raiva, de ódio e maldades. Hoje, estou melhor e pude vir até aqui para lhes dizer que tudo na vida tem consequências, mas a consequência tem relação direta com nossa decisão de fazer o bem ou de fazer o mal. De deixar a raiva morrer do mesmo jeito que nasce, de deixar o amor agir com mais frequência. Termino meu relato citando uma pessoa famosa. Se insistimos em fazer as coisas sempre do mesmo jeito, como podemos esperar que a vida seja diferente? Pensem bem, meus irmãos, ainda há tempo para mudar. Usem uma caixinha se for necessário e joguem fora o que lhes faz mal. Evitem machucar aqueles que têm sentimentos e problemas tanto quanto nós os temos. Abracem-se, amem-se e sejam pessoas melhores. Que Deus os abençoe e agradeço a oportunidade de poder lhes contar a minha triste história. Farei diferente de agora em diante e quem sabe poderei ver minha mãezinha e lhe pedir perdão por tudo que fiz. Até um dia. E assim a história se finda num relato rápido, mas que nos mostra que tudo que fazemos de emocionalmente desequilibrado traz doenças para a nossa alma e para o nosso corpo físico. Ao machucarmos os nossos próximos, as pessoas que nos cercam e que provavelmente nos amam muito, estaremos machucando a nós mesmos, porque tudo o que fazemos para a vida nos dá em troca, de uma forma que talvez não seja a que desejamos. Então olhemos para nós mesmos, para o nosso coração, para o nosso íntimo e vejamos o que é que estamos fazendo de nossas emoções. Nesse meio tempo, que possamos encontrar uma forma de dissolver as nossas energias negativas, as nossas emoções desequilibradas, no sentido de trazer alegria, paz de espírito e amor para as nossas vidas. Até a próxima!